E aí, pessoal, tudo bom? Vamos embora. Vem comigo, vamos agora resolver a provinha do SSA 2. A prova do SSA 2 2021-2022. Guga, e a prova, como é que foi? Olha, a gente vai ver, né? Foi bem melhor do que dos últimos anos, embora tenhamos ainda algumas inconsistênciazinhas, mas resolvíveis. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A primeira questão, ele trata assim bem diretamente. Vê, a caipirinha é um drink típico do Brasil, sendo produzido macerando rodelas de limão com açúcar. Em seguida, são adicionados gelo e cachaça. Alguns especialistas acrescentam uma pitada de sal de cozinha no momento da adição do açúcar. Segundo eles, para evidenciar o sabor do limão no drink. No ponto de vista químico, a adição do sal está associada ao conceito que foi responsável pela concessão de um prêmio Nobel de Química. Ele está falando aí, pessoal, da osmose, da passagem do solvente a partir de quê? De uma membrana semipermeável, né? Do meio menos para o meio mais. A outra coisa, quando você coloca o sal, você aumenta o efeito coligativo. Então, esse é o ponto. Fator de Van Toff. Quando eu coloco uma substância que produz íons, ou um sal, ou alguma que ioniza, como no caso um ácido, ou sal que dissocia, você aumenta a quantidade de índices, de partículas, de íons, e com isso você aumenta o efeito coligativo. Você então tem aí Van Toff e o processo de pressão osmótica em solução. Então a resposta da primeira questão é uma questão bem direta, letra E. Aí ele fala de Rutherford, química das substâncias radioativas. Ele está relacionando com a radiação alfa, por exemplo, não é isso? Radioatividade, que não é o caso. Linus Pauling, natureza das ligações químicas. Não. Linus Pauling ganhou 2 prêmios, né? Ganhou um de química e um da paz também. Melvin Calvin, assimilação de dióxido de carbono pelas plantas. Também não está relacionado a isso. E de Hesberger, estrutura eletrônica e geometria das moléculas. E sal nem molécula tem, né? Sal é um aglomerado iônico. Então ele está se referindo ao fator de Van Toff na questão 1. Ou seja, foi uma questão que já lhe deu umas boas-vindas bem mais legal do que a média, não é verdade? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 12, a segunda questão da prova. Ele diz aí, para realizar atividades, utilizamos energia proveniente dos alimentos que consumimos, sendo uma das principais fontes a glicose, que, a partir da quebra no organismo, libera energia. Considere que toda energia liberada pela glicose, utilizada para fazer o corpo humano funcionar, siga a equação termoquímica não balanceada. Pessoal, a equação está não balanceada. Só que isso é uma combustão, né? Ó, queimou com O2, deu CO2 e água. Então aqui eu tenho quantos carbonos no reagente? 6. Aqui eu só tenho 1. Então eu multiplico por 6. Tudo bem. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 12. Aqui eu só tenho 2. Então eu multiplico por 6. 6 vezes 2, 12. E aí eu fiquei com quantos oxigênios? 12. Com 6, 18. Aqui eu já tenho 6. Então, para 18 faltam 12. Então, multiplica aqui, ó, por 6 também. Essa é a minha equação bem balanceadinha. Legal? Aí ele diz, levando em consideração que para nadar, uma pessoa consome 660 calorias, né, quilocalorias, melhor dizendo, né, quilocalorias por hora. Por hora. Qual o consumo de glicose? Ele quer o consumo de glicose. E olha, pessoal, em gramas, tá? Em gramas. Para a pessoa nadar durante 2 horas. Vamos tentar resolver a questão aqui mesmo, no nosso espaço bem pequenininho, tá? Não vai ser dos mais fáceis, né? Mas bora lá. Pessoal, olha bem. 660 quilocalorias por hora. Eu tenho 2 horas, então vou gastar quanto? Aí você multiplica 660 por 2, vai gastar 1.320, tá bom?
quilocalorias nadando. Olha aí, uma nadada boa, hein? Mas olha bem, ele me dá um dado aqui que é muito interessante. Olha para a equação, pessoal, olha para a equação. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha, o meu dado é que ele libera 6,6 vezes 10 a terceira quilocaloria por mol de glicose. Por mol de glicose. Tá certo? Então, se eu tiver gasto 1 mol de glicose, 1 mol, eu libero quanto? 6,6 vezes 10 a terceira, que são 6,6 vezes 1.000. Concorda? Que dá 6.600. Então, eu vou ter aqui, ó, pessoal, 180 gramas é quanto vale a glicose. Oxe, tu sabe como de cabeça, né? É, sei, porque eu trabalho com isso diariamente, né? Mas olha, na hora da prova, você podia vir para cá, ó. Deixa eu pegar aqui uma página. Glicose é C6, H12O6, né? E aí ele deu na questão, foi o dado na questão. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Eu tenho, ó, 12 vezes 6, 1 vezes 12, 16 vezes 6. Tá, aqui dá 72, aqui dá 12 e aqui dá 96. Total 180 gramas por mol. Então, por isso que eu coloquei aqui que a glicose era 180. 180 gramas é 1 mol, não é verdade? E libera quanto, pessoal? Libera 6.600 quilocalorias. Tá vendo tu? Logo, eu não tenho isso. Eu tenho quanto? 1.320, que foi o que a gente viu que usava para nadar 2 horas. Então, eu vou ter que massa. Aí, agora, basta eu fazer extremo pelos meios. 1.320, multiplico por 180 e divido tudo isso por 6.600. Ao terminar a conta, achei 36 gramas como a resposta exata. Então, letra B para a questão de número 12. Então, pessoal, qual foi o trabalho? Balancear, não é verdade? Encontrei o quê? 660 quilocalorias por hora, mas eu não tenho 1 hora. Eu tenho quanto? Nado 2 horas, então 1.320. Pelo dado que ele me deu, 6,6 vezes 10 a terceira são 6.600 quilocalorias. Por que tu não botasse menos? Porque esse menos é para dizer que está sendo liberado. É uma combustão. Toda combustão é exotérmica. Então, 6.600 libera para cada 180, que é 1 mol de glicose. Se eu vou gastar 1.320, vou ter 36 gramas de glicose na minha continha. Então, letra B. Pessoal, agora a gente vai fazer a questão de número 13. Veja, a questão de número 13 é uma questão muito interessante, tá? É uma das questões, assim, que, infelizmente, ela tem um probleminha, ela tem uma inconsistência. Mas é uma questão muito legal, que a gente até lamenta que tenha que fazer a reclamação dessa questão. Mas vamos aí que o importante é que você, aluno, você, aluna, não percam nada, tá? Vê bem, ele diz assim, o ácido carbônico é um ácido fraco, portanto possui mínima dissociação. O ácido é mais forte quando ioniza mais, né? Quando comparado com outros ácidos inorgânicos. Ele se torna importante para algumas funções do corpo humano, em especial do sistema constituído com íon bicarbonato, formando um par ácido-base Bronch de Lauren, responsável pelas características tamponantes do sangue. Pessoal, o que é um sistema tampão? Sistema tampão é aquele que não sofre variações bruscas de pH. Então, você vai ter o ácido carbônico na água, não é verdade? Entra em equilíbriozinho, dando bicarbonato e o íon H+, reagindo com a água, formando o íon hidrônio, certo? Aí veja, na letra A, ele diz base adicionada ao sangue. Vem comigo aqui. Se eu adiciono uma base OH-, OH- é a base, concorda? OH- é uma base, seja lá o cátion que tiver, né? Mas é uma base que tem que ter OH.
O que é que vai acontecer, pessoal? Vai diminuir, ela vai o quê? Vai reagir com H3O+. Lógico, né? Que é o ácido. Então, isso vai levar à diminuição de H3O+. Quando diminui H3O+, o equilíbrio desloca no sentido de minimizar para onde ele diminuiu. Então, o ácido carbônico para a direita produzirá mais cátions H3O+. Então, você vai ter uma neutralização da base. Quanto mais ácido eu liberar, mais vai o quê? Neutralizando a base. Só que, pessoal, quando eu faço esse deslocamento, também acontece outra coisa. O que é que acontece também? Também aumenta o quê? HCO3-. Também aumenta o íon bicarbonato, né? Então, a reação ácido carbônico com a base fica no equilíbrio, deslocando para a direita, tá? E aí os íons bicarbonatos serão eliminados pelos rins, reduzindo a quantidade de bicarbonato no tampão. Então, isso aqui será o quê? Ele terá que ser eliminado pelos rins. Certo, Gustavo, está perfeito. Porque, veja, eu tinha lá meu tampãozinho, tinha lá minha soluçãozinha azul. H3O+ é meio ácido. Ó, o tampão. Botei uma base. A base vai ser consumida. Vai consumir H+ com OH-. Quando consumir, desloca para a direita. Para aumentar H+, não é verdade? Já que estava diminuindo ele. Só que deslocou para a direita, também mexeu no HCO3-. Então tem que tirar ele. Se não tirar ele, como é que vai ser a reação? Então o que é que faz? Ele teria que ir para o rim absorver. Até aí está tudo bonito da questão. O problema é que temos duas alternativas que falam disso. Olha, vamos lá ver logo a alternativa A. A base é adicionada no sangue, ela reage com bicarbonato do sistema tamponante. Não, ela não reage com bicarbonato. A base vai reagir com o H+, né? B. Na letra B, ele diz assim: o ácido é adicionado ao sangue. O ácido é adicionado ao sangue. Quem é adicionado ao sangue é a base, né? C. Aí ele aí, ó. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele reage em dupla troca com ácido carbônico, produzindo mais íons bicarbonato, eliminado pelos rins e pela urina. Não, né? Não nesse caso. Você não pode eliminar sal pela urina nesse caso. Ácido é adicionado ao sangue, ele desloca o equilíbrio. Se eu adicionar ácido, eu estou aumentando o produto. Volta para cá, eu estou aumentando o produto. Então desloca no sentido contrário. Não vai ter mais bicarbonato, vai diminuir bicarbonato. Então você não vai eliminar bicarbonato na urina, porque você está diminuindo ele. C. Ácido adicionado ao sangue, ele desloca o equilíbrio na dissolução. Não. Se eu colocar ácido, é no sentido contrário, vai ionizar menos, né? B. Base adicionada ao sangue, ela desloca o equilíbrio de dissociação do ácido carbônico, produzindo novos cátions que diminuem a variação do pH. É verdadeiro. Tudo bem. Porque ela vai sendo consumida, como eu falei para você aqui. Mas olha a letra E. Ácido adicionado ao sangue, o bicarbonato do sistema tamponante reage com ela e produz, com ele, né? E produz um sal, que pode ser o bicarbonato de sódio, por exemplo. Enquanto o ácido carbônico se dissocia em água e CO2, que está indo para a direita, né? Sendo o gás eliminado pelos pulmões. Também é verdadeiro. Então, a resposta da questão tanto pode ser letra D, quanto pode ser letra E. Logo, tem duas respostas. Certo? Então, se tem duas respostas, a UPE tem que cancelar a questão. A questão, né, bem trabalhosazinha. Vê aqui, pessoal. Em um episódio de Profissão Perigo, o agente MacGyver, protagonista do seriado, está em fuga, quando entra em um depósito de produtos químicos, percebe que um dos lados há um tambor, cujo rótulo indica conter hidróxido de amônio. E o outro lado observa que há um tambor contendo ácido muriático. Certo, tudo bem. Aí ele diz aí, pessoal, ele abre os dois recipientes e segue sua trajetória de fuga. Logo, forma-se uma espessa nuvem branca que impede a passagem de seus perseguidores. A nuvem branca é devido à formação de cloreto de amônio, a partir da reação entre gases amônia e HCl. Olha, vem para cá comigo.
Pessoal, amônia, NH3 gasoso, tá? NH3 gasoso. Ele deu aqui as massas molares, né? Pesa 17 gramas por mol. Que vai reagir com quem? Que vai reagir com HCl. HCl, que também é gasoso, certo? Que vai pesar 36,5 gramas por mol. Quando reagir, vai formar, olha que bonitinho, um sal sólido, lógico, né? Sal é sólido, cloreto de amônio. A minha pergunta para você é bem direta. A velocidade de difusão e efusão de um gás, ela é inversamente proporcional ao quadrado da raiz quadrada do mol do determinado composto. Então, pessoal, quanto mais pesado for o gás, menor o deslocamento dele. Quanto mais pesado for o gás, menor o deslocamento dele. Então, a velocidade, obviamente, a velocidade com que o NH3 se desloca é muito maior do que a velocidade com que o HCl se desloca. Então, com isso, a gente pode garantir a você que se eu coloco um de cada lado de um recipiente, o gás começa a reagir com o outro muito mais perto de quem é mais pesado. Por quê? Porque o mais pesado se desloca menos, aí o mais leve chega nele primeiro. Então ele diz aqui, ó, a nuvem branca começa a se formar em um ponto mais próximo do recipiente que contém o ácido muriático. Verdade, porque como o ácido muriático é mais pesado, a velocidade com que ele se desloca é bem menor. Então a resposta da questão seria letra E. Não esquece isso não, tá? Quanto maior for a velocidade, mais leve é o gás. Quanto maior for a velocidade, mais leve é o gás. Vamos lá, pessoal. Questão 15 também é outra questão que a gente vai ter que contestar, certo? É uma questão também contestada. Vamos lá. Porque ela tem duas letras, duas respostas, tá? É uma questão bem grandezinha, mas a gente vai resolvendo ela aqui com vocês. Bora lá? Vamos sim, né? Então, deixa eu pegar aqui só um minutinho para a gente lembrar. Olha, ele diz 3 veículos automotores, tá? Um com GNV, que é metano, que vai se deslocar, aí ele diz a 12 quilômetros por metro cúbico. A densidade dele é 0,8 gramas por litro e o calor de combustão menos 900 quilojoules por mol. O etanol, ele vai ter o quê? 8 quilômetros com 1 litro. A densidade dele é 0,920 e o calor dele é 1.400 quilojoules. E a gasolina, tá? Que ele considera aí C8H18, faz 10 quilômetros com 1 litro, tá? A densidade 0,798 e libera, que calor, libera 5.500. Dá as massas molares, diz que o metro cúbico são 1.000 litros e diz quanto ao calor liberado e emissão de gás carbônico no trajeto, considerando queima completa, sendo a alternativa correta. Só que veja, os veículos devem fazer um percurso de quanto? De 120 quilômetros. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Então, o primeiro carro, aquele que está com GNV, gás natural veicular. Esse daí, a gente sabe que ele vai andar 120 quilômetros, na verdade, todos, né? Então ele faz o quê, pessoal? 12 quilômetros, olha que bonitinho, com 1 metro cúbico. Mas ele não vai fazer 12, ele vai fazer quanto? 120 quilômetros. Então, X. Ele vai gastar quanto? 10 metros cúbicos de GNV. Só que me diga uma coisa, Vá. A gente sabe que ele tem o quê? Que 1 metro cúbico são 1.000
litros. Não é verdade? Não é? Então, se 1 metro cúbico são 1.000 litros, ele tem que gastar quanto, pessoal? Aí, 10 metros cúbicos. Então, ele vai gastar exatamente 10 metros cúbicos, que equivalem a X. Então, 10.000 litros. Mas olha, a gente tem um dado aqui que não pode esquecer, né? Ele tem 0,8 gramas. Isso aqui dá mais trabalho, viu? Para cada 1 litro. Para cada 10.000 litros, que é o que equivale X. Então, eu vou ter 10.000 vezes 0,8, que é exatamente quanto? 8.000, né, pessoal? Então, vou ter 8.000 gramas. Gustavo diz, ele libera 9.000 kilojoules por mol, né? Olha aqui. É só você olhar, ó. 9.000 kilojoules por mol. Então, aqui você vem e faz direto, ó. Se ele libera 9.000 kilojoules por mol, a gente chega e diz aqui 9.000 kilojoules para 1 mol de metano, 16 gramas. Como eu tenho 8.000 gramas, eu vou ter quanto? Eu vou ter X, não é verdade? Então, quanto é que vai ficar no final da história, Guga? Aí agora você vem para a conta. Você vai ter 8.000 vezes 9.000 dividido por 16. Então, esse cara vai gastar somente, olha que continha pequenininha, é muita, né? Olha aí, quantos quilojoules, tá certo? Não é muito econômico, não. Vamos para o segundo. O segundo é etanol. O etanol, que é o C2H6O, tá? Pesa quanto? C2H6O vai pesar 24, 30 com 16, 46 gramas por mol. Essa massa molar é toda dada, viu, pessoal? Se aperrei, não. Então, veja, ele faz 8 quilômetros com 1 litro. Certo, perfeito. Só que eu não andei 1 litro, né? Eu não andei 8 quilômetros. Eu andei 120 quilômetros. Então, eu vou gastar X. Quanto é X? Aí ficou facilzinho. 120 dividido por 8, que dá 15. 15 litros, tá? Mas Guga diz qual é a densidade dele. Eu anotei aqui do lado. A densidade é 0,920 gramas para cada 1 ml, né? Então vamos ver, ó, quanto é a densidade? 0,920 gramas para cada 1 ml. Eu tenho 15 litros, 15.000 ml. Então vou gastar X. Quanto é que eu vou gastar então dele? 15.000 vezes 0,920. Vou gastar 13.800 gramas. Certo, mas ele me disse que liberava quanto? 1.400 por mol. Então é 1.400 quilojoules para cada mol, que é 46 gramas. Mas eu não tenho 46, eu tenho quanto? 13.800. Então vou liberar uma quantidade Y. Vamos ver quanto é que dá essa viagem dele? 13.800 vezes 1.400 dividido por 46. 420 mil. Eu poderia ficar aqui dizendo, olha, de cabeça, né? Cabeça do dedo, só se for essa conta, né? Então, 420 mil quilojoules. Tá? A conta foi monstruosamente grande, foi muito chata. Não é difícil, né? Mas é chato. Chato é muito, também acho. Agora, o último que ele falou foi a gasolina. Gasolina ele considerou, gasolina é uma mistura, tá? Mas ele considerou gasolina C8H18, não é? Então, 18, né? Você vai ter 12, que é cada carbono, vezes 8, que dá 96, mais 18 dá 114. Então, aqui deu 114
gramas por mol. Certo. Aí eu também anotei aqui do lado para ajudar a vida. 10 quilômetros com litro o carro faz. 10 quilômetros com litro. Que felicidade. Como ele fez 120 quilômetros, ele vai gastar X litros. Então, vai gastar quanto? 12 litros. Só que quanto é a densidade da gasolina? 0,798 gramas para 1 ml. Só que eu não tenho 1 ml. Eu tenho quanto? 12.000 ml. Né? Que são 12 litros. Então, agora eu vou pegar 0,798 vezes 12.000 e vou achar 9.576 gramas. Acabou, Luga? Não, porque ele disse que são 5.500 quilojoules para cada mol. Um mol desse é 114 gramas. Logo, se eu tenho 9.576, vou ter X. Quem é X? Vamos lá, 9.576 vezes 5.500 dividido por 114. Imagina na prova que trabalho da peste tu tivesse. 462 mil quilojoules. Pronto, pessoal. Agora, claramente, o melhor rendimento foi do etanol, né? 420 mil, se não houve nenhum erro de conta aqui. Então, bora lá ver a questão. Então, ele pergunta para a gente, vamos lá. Qual o calor liberado de emissão de gás carbônico? E ele quer saber qual foi o melhor custo-benefício, né? Então, a resposta da questão que o gabarito da UPE nos deu foi a resposta da questão, foi a da letra A, que B, não foi? O veículo B libera menor quantidade de calor, tá? O veículo B, que olha ele, 420, e libera menor quantidade de calor e emite 26,4 quilos de CO2. Ó, pessoal, ainda tem a outra conta dele, porque, ó, quem é o veículo B? O veículo B é etanol. C2H6O mais O2, dando CO2 e água. Ó, que lapa de conta. Aí aqui ainda vou balancear, ó, botar 2 mols aqui, 3, aí agora tem 4 com 3, 7, 3 vezes 2, 6, com mais um oxigênio do álcool, 7. Então, eu sei aqui que ele libera quanto? 1.400 quilojoules para cada mol de álcool. Ou seja, para 2 vezes 44 gramas, que é quanto vale CO2, ele libera 1.400. Certo? Só que, na verdade, ele liberou quanto? 420 mil, né? Então, como ele liberou 420 mil, quanto é que ele vai liberar aqui? Vamos ter que fazer, né? Aí, ó, a lapinha de conta. Vamos embora fazer a conta? Que agora é que tá bom. Ó, 420 mil vezes 88. Tudo isso dividido por 1.400. Sabe quanto é que dá, pessoal? 26.400 gramas. Ou 26,4 quilos. Está totalmente verdadeira a letra B. Tem problema. Anda mais um pouquinho. O veículo C é o que libera maior calor e emite maior quantidade de CO2 para a atmosfera. Pessoal, o veículo C é o que libera maior calor, 462. E também é o que emite mais CO2 para a atmosfera. Porque a gasolina, olha que coisa interessante. Quantos carbonos ela tem? A gasolina vai ter 8, né? C8. Então, na combustão da gasolina, C8H18 mais O2 vai liberar 8 mols de CO2 e 9 de água. Tá certo? Aí, enquanto que no metano, o metano é que vai liberar quase nada. Ó. É o menos poluente. Ó. Vai liberar 1 mol.
1 mol só. Então, a resposta também poderia ser letra C. E eu sei que você sabe que no vestibular não pode ter 2 gabaritos corretos, né? O computador não lê. Então, essa questão trabalhosíssima, a UPE também vai ser obrigada a anular. Vamos lá. Mas tem mais, meu amigo. Vamos para a questão de número 16. Estão prontos? Então vamos embora para a questão de número 16, que tem conta para a gente fazer aqui, que vai ser bom, tá? Vê bem. A questão de número 16, estou com a calculadora aqui de lado já, tem uma sacada que é, poxa, muito legal. Essa questão aqui, parabéns, viu, pessoal? Olha, 2SO2 mais O2 em equilíbrio com 2SO3. Aí ele diz que a constante da reação é 1,7 vezes 10 a sexta, tá? Tudo bem. E ele diz mais, ele diz assim, ó, 208,8 gramas de SO3. SO3. 208,8 gramas. Só que SO3 pesa quanto, pessoal? Enxofre 32, tá? E oxigênio 16. Então, 48 com 2 dá 80, né? Então, quanto é o número de mol de SO3 inicial? Fazendo a continha aqui, dá 2,63, né? 61 mol. Pronto, já sei quanto é que eu tenho de SO3, que é 2,61 mol. Só que, olha, meu povo, preste atenção. Isso está no produto. Então, a reação vai acontecer no sentido contrário. Se eu enchi de produto, então a reação desloca para o reagente. Então, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho zero. Quando reagir, vai reagir quanto? Vai reagir aqui, ó, x ou 2x, né? Já vamos respeitar os coeficientes. 2x, x, 2x. A proporção, ó, 2 para 1 para 2. Então, aqui no final da brincadeira, vai ter quanto? 2x, x e 2,61 menos 2x. Só que, olha, a reação inversa, quando ela é inversa, ela é esse valor muito pequeno. Esse valor do sentido inverso ele é muito pequeno. Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 2,61. Porque no sentido contrário, como a constante é muito pequena, o x que vai reagir é muito pequeno. Então, numa subtração, eu desprezo ele. Logo, quanto é a constante? 1,7 vezes 10 a sexta. Aí, ó, quem é o produto? Aí aqui vai ser o produto, né? 2,61. Para poder usar essa constante. Se eu quisesse inverter, eu teria que usar a constante 1 sobre 1,7 vezes 10 a sexta, tá? Dividido por quem? Por 2x ao quadrado por x. Então, pessoal, quando a gente faz essa continha aqui, a gente vai achar que 1,7 vezes 10 a sexta, eu vou ajeitar aqui, vai ficar, ó, 4x ao cubo, vê que legal, 4x ao cubo, igual a sabe quanto? 4x ao cubo igual a 6,8, tá? Que aqui é o quadrado, né, pessoal? Que é o produto, né? 6,8 dividido por quanto? Por 1,7 vezes 10 a sexta. O cálculo realmente assustou muito, porque a conta final ficou raiz cúbica de 10 a menos 6, né?
Então, x deu 10 a menos 2. Então, se aqui, se x é isso, quanto é 2x, então? Quanto é 2x? Vem para cá. Quanto é 2x? 2 vezes 10 a menos 2. E quanto é x? 10 a menos 2. Então, a resposta da questão fica sendo exatamente quanto? Letra A, né? 001 e 002. Letra A. Questão bem trabalhosinha, viu? Essa questão da conta aqui, muita gente que conversou, né, teve dificuldade. Mas vamos lá. Questão 17 e 18. São bem mais tranquilas agora. Vamos para as questões 17 e 18. Bora lá. A questão 17, ele chega para a gente e diz assim: o soro caseiro é um aliado poderoso para tratar a desidratação causada por vômitos ou diarreia. O modo de preparo é conhecido por quase todas as pessoas e já esteve presente em peças publicitárias, em áudios, vídeos, imagens e até letras de canções. 1 litro de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada, uma colher de sopa bem cheia ou 2 rasas de açúcar 20 gramas e uma colher de café e sal, né, 3,5 gramas. Medidas que também estão fixadas em colheres especiais distribuídas em diferentes épocas pelos órgãos públicos de saúde. Com a diarreia ou série de vômitos, o corpo perde sais minerais e água. Então, a função do soro caseiro é repor o que o organismo perdeu, a partir de sua ingestão oral. É importante lembrar que a bebida é eficiente para casos leves de desidratação, sendo recomendado procurar o médico em casos mais graves. Ela também não deve ser ingerida por diabéticos. As medidas informadas para o preparo do soro caseiro devem ser seguidas com cuidado, pois é necessário que a solução esteja em concentração semelhante às encontradas nos fluidos do organismo. Aí ele diz: concentrações maiores e menores podem causar danos à saúde do nosso organismo. Pessoal, vê bem. Lembre-se que quando você tiver uma solução, né, se você tiver uma solução mais concentrada, a água vai para o lado que ela está. Tá? Então, se o soro caseiro for preparado com concentração muito inferior de açúcar e sal, pode causar perda de água, fazendo as células desidratarem. Não, se ela for preparada na concentração muito menor, ele vai ganhar água, o que também é ruim. Tem que ser isotônico, mesma pressão, tá? Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar perda de água, fazendo as células dos órgãos do organismo desidratar. Verdadeiro, letra B. Mas bora continuar lendo. Se o soro caseiro for preparado com uma concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar maior absorção de água pelas células. Não. Lembre-se, a água sempre vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Hipotônico é o de menor concentração, hipertônico é o de maior. O nome disso é osmose, não? Então, quando você for médico, quando você for médica, tem que ser a mesma concentração, né? Letra D. Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de açúcar e sal, pode causar menor absorção de água pelas células, que podem inchar e explodir. Não, ela vai perder água, vai ficar murcha. Foi hemácia descrenada. Letra E. Se o soro caseiro for preparado com concentrações diferentes das recomendadas, o corpo pode, via deslocamento de equilíbrio, corrigir a concentração. Não, não é questão de equilíbrio, né? Equilíbrio tem que ser o quê? Um recipiente fechado, né? E tem que estar com temperatura constante e, mais importante, no equilíbrio químico tem que ter uma reação reversível. Nesse caso, o que a gente tem é uma osmose. Então, a resposta é a letra B de beijo. Aí a questão 18. Considerando uma amostra de soro caseiro preparada seguindo a receita apresentada no texto e usando água filtrada, é correto afirmar que sobre as concentrações mol por litro do sal e do açúcar, vê bem, pessoal, do sal e do açúcar. Quanto é que você tem de sal nessa concentração de soro caseiro que ele fala aí? Ele diz aqui, ó, 20 gramas, né, de açúcar, ó, 20 gramas de açúcar, certo? E quanto é que você tem de sal?
3,5 gramas de sal. Isso tudo para 1 litro de solução. Então, vamos tentar fazer aqui? Bora sim. Bora pegar uma nova páginazinha? Bora. Olha, o açúcar C12H22O11, 342 gramas por mol, né? Você tem aí como calcular isso, viu? E o sal, cloreto de sódio, né? 58,5 gramas por mol. Tudo isso é dado, viu, pessoal? Então vamos lá. Como é que eu acho a molaridade dos dois aqui? A concentração em mol por litro. Eu vou fazer pela fórmula direta, que fica muito mais rápido para a gente fazer aqui, né? Eu vou ter quanto de açúcar? 20 gramas. Quanto de sal? 3,5. Não é? E quanto é o mol? 342 de açúcar para 1 litro de solução. 58,5 gramas de açúcar para 1 litro de solução. Achar o número de mol é só achar aí direto por uma regrinha, né? Não precisa nem perder tanto tempo. Mas vamos lá. Para a gente ganhar tempo aqui, quanto é que faz? 20. Aí o chato só é fazer conta. Muita conta na hora da prova, né? Isso aqui vai dar uma molaridade de 0,058 molar. Mol por litro, né? E do sal, é só a gente ver. 3,5 dividido por 58,5. Ô, pessoal, custa nada botar um pouquinho menor essa conta, né? 0,059 molar. Tá certo? As concentrações bem próximas, né? Esse tipo de questão, né? Ele é bem interessantezinho, tá? Ele não está aí calculando pressão osmótica, ele está calculando a molaridade só. Então, vê, a concentração em mol do açúcar é significativamente maior, elas são muito próximas. A concentração em mol por litro do açúcar e do sal são bem próximas. Ambas maiores do que 0,1. Não, ambas menores do que 0,1. As concentrações em mol por litro do sal é significativamente maior do que do açúcar, não, elas são muito próximas. A concentração em mol por litro do sal e do açúcar são bem próximas, ambas menores do que 0,1. Resposta letra D. E letra E, a concentração em mol por litro do açúcar é significativamente maior. Também não. Então, resposta letra D. Vamos lá, pessoal. Questão 19 agora. Tem-se uma solução aquosa com concentrações equimolares de íons bário, prata, chumbo e cádmio. A essa solução é borbulhado um pouco de gás sulfídrico, H2S. Imediatamente observa-se a formação de um precipitado cinza. Continuando a adição de gás sulfídrico, observa-se o surgimento de precipitados nas cores pretas, amarela e branca, respectivamente. A tabela abaixo apresenta a constante do produto de solubilidade para cada um dos sulfetos desses íons. Assinale a alternativa que apresenta a atribuição correta das cores para cada sulfeto. Vê bem, pessoal, a gente tem aí, não é, os KPS dados para cada uma das substâncias. E o importante é você lembrar de uma reação de cada um deles, tá? Sulfeto de bário. Ele diz, ó, a essa solução é borbulhado um pouco de gás sulfídrico, imediatamente observa-se a formação de um precipitado cinza. Então, o cinza foi o primeiro a ser formado. Depois, ó, observa-se o surgimento de quem? De cor preta. Depois, qual outro? Amarela. Depois, qual? Branca. Ou branco, né? Então, o que é que a gente tem aí? A alternativa de cada sulfete, e ele deu o KPS deles. Então, pessoal, quem é que tem aí o menor dos KPS? Vá, me diga aí. O primeiro que vai precipitar é o que tem menor. Vê, pessoal, só que tem um problema. A gente tem, veja, sulfato de bário, BaS. Ba mais 2, S menos 2. Sulfeto de chumbo, Pb mais 2, S menos 2.
e sulfeto de cádmio. Cádmio mais 2, S menos 2. Nesses daqui eu posso dizer, quanto maior o KPS, maior a solubilidade. Por que nesses daí eu posso dizer? Porque todos têm a mesma quantidade estequiométrica, a mesma proporção estequiométrica. Por exemplo, aqui é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. E por que eu não posso na prata? Porque a prata é Ag2S. Então, quando eu vier para cá, vai dar 2 mols de Ag para 1 mol de S2. Então, eu não posso não posso fazer com que elas sejam comparadas. Só que a banca da UPF foi muito feliz nessa questão. Porque, pessoal, olha o KPS da prata. Menos 10 elevado a menos 50. 10 elevado a menos 50. 10 elevado a menos 50. Não há a menor dúvida. A prata é o menos solúvel. É o menos solúvel. 10 a menos 50. Olha a comparação com os outros. Então, eu começo pela prata. E o resto, eu já sei o quê? Basta eu seguir a lógica. Depois, quem é o segundo menor de todos esses? 28, chumbo. Então, PBS. Então, é chumbo. Já resolvi a questão. Concorda? Então, ó, o outro é chumbo. O terceiro vai ser quem? 10 a 27, cádmio. E, por último, BAS, que é sulfeto de bário. Então, pessoal, ele botou... Não dava para comparar todo mundo, porque a proporção estequiométrica não era a mesma. Mas a prata ele avacalhou, ele botou 10 a menos 50, botou muito, muito pequeno. Então eu já sei que ela é a menos solúvel, porque quem tem o menos KPS é menos solúvel. E o resto, todo mundo era 1 para 1. Como é que molar, né? Todo mundo era 1 para 1. Então, na mesma proporção, eu fiz a lógica. Quem tem menor KPS é menos solúvel. Quem é menos solúvel, precipita primeiro. Logo, a resposta da questão, letra B. Que sacada legal, hein? Essa foi muito legal. E olha, pessoal, vamos terminar. Para terminar, 20. A variação de energia para uma dada reação química é representada no gráfico ao lado. A partir da leitura desse gráfico, é possível extrair informações quanto à cinética e obter parâmetros termodinâmicos. Olha, pessoal, a gente tem aqui, ó, energia de ativação sem catalisador. 430 menos 200, 230. Agora, se eu quiser a energia de ativação com catalisador, 310 menos 200. Já baixa para quanto? Para 110. E aí ele diz, ó, nesse sentido, a cidade alternativa que apresenta a afirmativa correta quanto ao processo representado. O processo ocorre em etapa única. O gráfico só tem uma etapa. Se fosse mais de uma etapa, faria isso, ó. Teria mais de uma energia de ativação, entendeu? Aí ele diz, o processo ocorre em uma etapa e absorve 120. Pessoal, começou com 200, terminou com 75. Então, meu amigo, não absolve, porque você começou com mais do que terminou. Você libera, tá? O ΔH, por sinal, é menos 125. Não é? O processo ocorre em duas etapas? Não. É uma transformação endotérmica? Não. Começou com mais, terminou com menos, né? Olha aqui, começou com mais, terminou com menos. É uma transformação exotérmica? É. Que quando catalisada tem energia de ativação 120, não 110. O processo libera 125 quilocalorias por mol. A reação não catalisada tem energia de ativação de 230. Foi o que a gente viu. Resposta letra E. Prova trabalhosa, né, meu irmão? Mas valeu. Foi uma boa. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, me procura, tá? Procura a gente nos canais. A gente tem Instagram, Telegram, WhatsApp. A gente tem o Facebook. A gente tem o Twitter. A gente tem TikTok. E a gente tem aqui. Então, no YouTube. Então, estamos esperando você fazer contato com a gente, tá? Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu.